Graças a Deus, não há escolas nem imprensa livre. E espero que não as tenhamos nestes próximos 100 anos, pois o conhecimento introduziu no mundo a desobediência, a heresia e as seitas. E a imprensa divulgou-as e publicou os libelos contra os melhores governos. Que Deus nos guarde dos ambos. Do conhecimento, que Deus nos guarde do conhecimento. Essas foram as palavras de um governador real britânico em 1600 bolinhas. Porque porque colonizados sem conhecimento são colonizados mais fáceis. São pessoas mais fáceis de serem governadas. São pessoas que não vão desobedecer à coroa britânica. Bom, é com essas belas palavras, com essas belas frases, que eu começo este vídeo de hoje, falando sobre conhecimento, assunto principal deste livro, O Mundo Assombrado pelos Demônios, do Carl Sagan. Neste livro, falei, antes que eu comece o vídeo, falei que eu ia começar com pedrada. Esse foi o primeiro livro que eu li em 2025. Falei que eu ia começar com um livraço e não é de esperar menos. O Mundo Assombrado pelos Demônios. Então, nesse livro, Carl Sagan vai tratar de tudo relacionado ao conhecimento. Assim, desde o combate a pseudociências, ao desenvolvimento do senso crítico, a como introduzir método científico e tal no dia a dia, como identificar argumentos falaciosos, e até o sistema educacional estadunidense, porque ele era americano, então ele foca no sistema educacional estadunidense. Então esse livro é bem importante por isso, porque o Carl Sagan, eu nunca tinha lido nenhum livro dele ainda. Eu tinha assistido Cosmos só. E o Carl Sagan, enfim, ele era um astrônomo que foi uma das primeiras pessoas a realmente investir e a bater na tecla da importância da divulgação científica, da conversa científica com crianças, com a população em geral. E nesse livro eu li ele bastante como um apelo do Sagan ao desenvolvimento do senso crítico na população em geral. E eu vou ser sincera que esse livro ele é tão denso, ele trata de tantas coisas acerca do conhecimento, que eu tô com um pouco de medo, um receio de partir muito assim, sabe? Porque a minha cabeça, ela funciona assim. Tipo, eu tenho um pedaço de uma frase, daí ela se interrompe e daí vem outra frase. Tipo, eu não tenho uma linha lógica de raciocínio. Daí estou com receio, que é um livro tão denso, com tanta coisa importante, que eu tenho um receio como diz? Tipo, de partir, sabe? Partir em vria, tipo, partir a cabeça assim, sabe? Voar no mundo da lua, assim, entendeu? Mas vamos tentar, vamos ver o que vai dar. E eu falando sem saber, sem previsão, sem planejamento. Tirando a primeira fase que eu li, o resto, improviso. Enfim, e daí o Sagan, eu li esse livro e eu vi muito um apelo ao desenvolvimento do senso crítico. Então vamos falar sobre o que ele fala aqui. Ele começa o livro falando bastante das pseudociências que estão em torno ali do seu assunto de pesquisa, porque ele era astrônomo. Então ele começa falando muito da ufologia. Ele pega vários argumentos que foram dados a respeito de provas de ETs e ele refuta um a um. Eu confesso que essa primeira parte do livro, que ocupa bastante, assim, do livro, eu diria que mais ou menos isso aqui, assim, do livro, um belo quarto do livro, essa parte pra mim foi um pouco lenta. Porque, assim, as pessoas podem criar muitas justificativas para a própria credulidade. Como, por exemplo, fui raptada por um ET ontem à noite. Prova que não. Então, é verdade.
Entendeu? Então, assim, foi lento, assim, sabe? Porque ele realmente pegou, assim, ele até recebeu carta ele pediu, por exemplo, numa coluna de jornal, se não me engano, pediu para os leitores escreverem cartas falando das experiências dele e tal, ele publicou, tipo, sabe? Então, assim, foi bem detalhada essa parte, então foi um pouco lenta. Mas daí ele foi mudando, assim, as partes, e eu aprendi bastante lendo esse livro. Porque daí ele começou com essa parte da pseudociência, e daí ele foi começando a falar, assim, sobre um método científico, sobre observações, fala sobre as ciências no geral. Ele fala, por exemplo, deixa eu ver aqui umas partes que eu marquei. Ele fala sobre o posicionamento dos cientistas, por exemplo, com respeito a essas pessoas, as pessoas crédulas. Crédulas, não digo só a fé religiosa, eu digo crédula no sentido de, por exemplo, uma pessoa que acredita em astrologia é uma pessoa puramente crédula. Trabalhe. Enfim, todo sistema de crenças, querendo ou não, a gente tem sistema de crença. Mesmo se você queira ser a pessoa mais cética do mundo, você vai acreditar em alguma coisa. Seja por viés, seja porque você cresceu numa família XYZ. A gente acredita, sabe? Então, assim, e daí ele fala sobre tudo isso. Ele fala sobre os perigos de acreditar sem questionar. Sem questionar. Sabe? Porque eu mesma penso assim, não tem problema acreditar. Mas até que ponto a tua credulidade ela vai. Entendeu? Tipo, por exemplo, se você quiser, se você é político e quiser pedir um projeto de lei, porque você acredita em algo contrário, zero argumentos. Talvez seja a hora de se perguntar se realmente ali é um momento, sabe? Se, por exemplo, argumentos científicos mostram o contrário do que você acredita, mas tem ali argumentos feitos por observação e tudo mais, sabe? Então acho que é aí que mora mais o perigo, sabe? Ele não falou explicitamente isso no livro, mas enfim. Daí ele falou muita coisa aqui. Fica até difícil de abordar e de falar, sabe? Mas enfim, tudo isso dito, mais uma coisa que eu gostaria de dizer é que, por exemplo, ele meio que fala aqui, eu não sei se ele deixa claro, mas ele meio que fala aqui também. O método científico, a ciência, tal qual conhecemos hoje, é uma forma de fazer também. A melhor forma que, por enquanto, nós, enquanto humanidades, conseguimos evoluir. E que adotamos como a melhor forma de se fazer, sabe? Através de observações e tudo mais. E daí, enfim, ele fala mais ou menos isso, especialmente na parte aqui que ele critica alguns cientistas que são muito céticos, assim, não que sejam muito céticos, mas que se posicionam num patamar elevado, que dizem, somos nós os grandes céticos, detentores do conhecimento, e esses crédulos. Daí ele critica muito essa atitude também, porque realmente eu estou bem de acordo com ele. É algo que só causa divisão, só causa distanciamento entre duas partes que podem e devem se comunicar, que é uma população no geral e pessoas, por exemplo, que produzem ciência. Tem que ter um diálogo, até porque o conhecimento também empírico continua sendo do conhecimento. Ele mesmo fala aqui no livro, o conhecimento de povos milenares continua sendo conhecimento e continua sendo também um método científico. Por exemplo, essas férias eu tinha viajado pro Pará, e daí eu conheci uma população, eu fui visitar uma população ribeirinha, sabe? Daí o moço lá, o guia, falando assim pra nós,
Ah, porque, por exemplo, essa planta aqui a gente usa pra diarreia e tal. Eu fiquei pensando mesmo assim, né? Porque, nossa, que impressionante, tá ligado? Tipo, os caras, eles nem vão no hospital, tá ligado? Eles nem vão no hospital. A farmácia deles é no quintal. Por quê? Porque a partir de observações eles viram tal planta serve bem pra isso, tal planta serve bem pra aquilo. Sabe? Isso é um método científico, isso é observação, sabe? Então tem muitos cientistas também que, por exemplo, vão se colocar num patamar, tipo, não tem artigos publicados sobre isso. Ou então, porque passou pelo processo de peer review, como é que eu posso? Não sei, sabe? Tipo, sendo que tem outros conhecimentos também que são realizados. Mas isso dito, o Carl Sagan também mostra o perigo de ter a crença cega. Ele mostra aqui não só as pseudociências da área dele, mas vários exemplos de vezes que a fé matou, que a fé cega matou. Seja que ele dá um exemplo, por exemplo, as campanhas publicitárias do cigarro, alguns anos atrás, que mostravam como se fosse algo elegante, algo que fazia bem e tal. Zero justificativos, a coisa é assim. E daí ele relaciona com alguns dados de câncer de pulmão e coisa arada, sabe? Ou então, quando ele diz, eu fiquei bem chocada na parte que ele fala muito das caças às bruxas, né? E daí ele fala, por exemplo, curiosidade, fun fact. Ai, meu humor. Enfim, ele fala, por exemplo, sabe por que as bruxas eram queimadas e não que nem na época esquartejadas, outro tipo de coisa? Porque estava escrito na Bíblia que não deveria ter derramamento de sangue. Então, qual solução melhor que queimar? Não tem sangue derramado. Você queima. Que horrível. Seria bem comum se não fosse trágico. Enfim, e daí ele dá muitos exemplos assim de vezes que a fé, sabe, matou. E essa credulidade sem justificativa, essa credulidade cega, matou. Até foi a frase que eu comecei o vídeo, que também foi uma frase que me impressionou, assim, desse membro da realeza, que é claro que sim, claro, um povo que não tem conhecimento, pessoas sem conhecimento, são pessoas mais fáceis de se governar. O conhecimento, ele zera a desobediência, porque o conhecimento, ele gera questões. Por exemplo, quando você vai publicar ele mesmo falou de todo o processo para publicação de artigos científicos ou de conferências. Quando você vai para uma conferência ou quando você vai para um artigo científico, vai vir várias pessoas que trabalham na área e vão te meter o pau. Eles vão perguntar para você, mas o que é isso? Como é que você fez isso aí? Como é que foi seu resultado aí? Mas por que você escolheu desse jeito? Você tem que saber justificar linha por linha do que tá ali, sabe? E assim é o processo, assim, sabe? É assim que se gera conhecimento, assim que a ciência é feita. E daí ele explica um pouco tudo isso nesse senso mais geral. Ele explica toda a parte histórica, ele coloca questões filosóficas, ele questiona o nosso agir pela fé. Por exemplo, eu gostei muito de uma historinha que ele colocou aqui como um início de capítulo. Cadê? Aqui, ó. É um pouquinho comprida, mas vale a pena. Um proprietário de navios estava prestes a mandar para o mar um navio de imigrantes. Ele sabia que o navio estava velho e nem fora muito bem construído, que vira muitos mares e climas e com a frequência necessária de reparos. Dúvidas que possivelmente não tivessem condições de navegar lhe haviam sido sugeridas.
Essas dúvidas lhe oprimiam a mente e o deixavam infeliz. Ele chegou a pensar que o navio talvez tivesse de ser totalmente examinado e reequipado, ainda que isso lhe custasse grandes despesas. No entanto, antes que a embarcação partisse, conseguiu superar essas reflexões melancólicas. Disse para si mesmo que o navio passara por muitas viagens e resistira a muitas tempestades em segurança, que era infundado supor que não voltaria a salvo também dessa viagem. Ele confiaria na providência, que não podia deixar de proteger todas essas famílias infelizes que estavam abandonando a sua terra natal em busca de dias melhores em outro lugar. Tiraria da sua cabeça todas as suspeitas mesquinhas sobre a honestidade dos construtores e empreiteiros. Desta forma, ele adquiriu uma convicção sincera e confortável de que o seu navio era totalmente seguro e capaz de resistir às intempéries. Assistiu à sua partida de coração leve e cheio de votos bondosos para o sucesso dos exilados naquele que seria o seu estranho novo lar. E embolsou o dinheiro do seguro quando o navio afundou no meio do oceano, sem contar a história para ninguém. E agora, o que devemos dizer deste homem? Sem dúvida é o seguinte, que ele foi, de fato, culpado pela morte destes homens. Admite-se que ele acreditava sinceramente nas boas condições do seu navio, mas a sinceridade da sua convicção não ajuda de modo algum, porque ele não tinha o direito de acreditar na evidência que estava diante de si. Não adquirira a sua opinião conquistando-a honestamente pela investigação paciente, mas reprimindo as suas dúvidas. Eu achei bem importante essa passagem, realmente, porque a gente pode aplicar isso, porque a gente vê hoje em dia, sabe? E aqui ela só ilustra uma das importâncias, uma das importâncias, sei lá. Ela só ilustra a importância de realmente investigar as hipóteses, porque, ok, vamos dizer que eu acredito nos signos e eu gosto de ler meu horóscopo todo dia quando saio de casa. Tipo, foda-se, isso afeta só a mim, sabe? Mas se eu pego essa credulidade e eu começo, por exemplo, tô recrutando novas pessoas para trabalhar comigo e eu vejo o signo deles necessariamente, tipo, cara, tô tomando decisões que afetam a vida de pessoas baseado na minha credulidade. Tipo, tem que se questionar até com respeito à nossa própria credulidade. Tipo, ok, vamos dizer que eu leio o horóscopo toda vez que eu saio de casa, mas eu tenho consciência que é uma fé, que é uma credulidade sem justificativa, sabe? Esse é só um exemplo, sabe? E daí ele fala de conhecimento, de senso crítico, em toda a outra parte. Ele fala Teve uma parte que eu gostei bastante também, que ele falou da importância do investimento na ciência. Ele fala, por exemplo, se a Rainha Vitória tivesse contratado vários cientistas, tivesse falado, faça um rádio, eles não iam conseguir, porque o rádio não existia. Primeiro que não ia nem vir essa ideia, tipo, uma caixinha que fala, sabe? Então ele fala da importância do conhecimento pela curiosidade e do investimento no conhecimento pela curiosidade. Por exemplo, que ele dá muitos exemplos de Maxwell. Maxwell foi o James Clerk Maxwell, se não me engano o nome inteiro dele. Foi a pessoa que ilustrou as equações do eletromagnetismo, sabe? E a partir dessas equações que a gente conseguiu fazer inúmeras invenções depois. O rádio, as teorias de Einstein, que hoje em dia também permitiram o desenvolvimento de satélite, de GPS, sabe? São coisas que na época eles fizeram, Einstein, Newton, Maxwell, eles fizeram por curiosidade, tipo, pelo prazer da ciência, sabe? Não eram coisas que tinham o objetivo de fazer um rádio. Tipo, não é o objetivo de fazer um satélite, não.
Então ele fala aqui sobre a importância do desenvolvimento do conhecimento por ele mesmo também, sabe? Podemos dizer assim. E... enfim, ele fala de muitas coisas aqui, só lendo para realmente pegar tudo. Essas foram as passagens que mais me marcou, que me marcaram. Então aqui, só para acabar o vídeo, tem mais uma parte. Tem essa parte aqui que também é bem legal. Ele fala, ele dá todo um guia de como identificar falácias, argumentos falaciosos, sabe? Tem gente que gosta muito de dar alguns argumentos pseudocientíficos, sabe? Isso aí eu vejo no Instagram, hoje em dia tem vários influencers que falam assim, não, porque faz isso, cara, porque tal pessoa disse e tal, e eles querem fazer uma maquiagem de cientistas, mas na verdade não, assim, sabe? Eles usam, por exemplo, aqui muitas vezes o argumento falacioso, o método falacioso ad hominem, que é a expressão latina que significa ao homem, quando atacamos o argumentador e não o argumento. Não, nem era esse, é o argumento de autoridade que eles usam. Que eles usam, por exemplo, uma autoridade que falou tal coisa, mas a autoridade, ela também tem que ter alguns argumentos para falar tal coisa. Não é porque você é doutor coisa errada que você pode falar, sei lá, não é porque você é doutor em geografia que você pode falar que a Terra é plana. Justifique, sabe? Enfim, ele dá todo um guia aqui de como identificar argumentos falaciosos, que eu achei bem legal. E agora eu gostaria de terminar o vídeo com o início desse capítulo que se chama O Dragão na Minha Garagem, que eu acho que a gente sempre tem que aplicar esse método do dragão na minha garagem nas coisas que a gente faz, nas coisas que a gente fala, sabe? Sempre procurar fonte, sempre procurar justificativa, e ser humilde, e se questionar, talvez esteja errado, talvez eu não saiba isso, sabe? E dentro do Dragão na Minha Garagem, ele começa o capítulo aqui falando um diálogo entre duas pessoas. Ele fala assim, é uma pessoa falando para outra: um dragão que gospe fogo pelas ventas vive na minha garagem. Suponhamos que eu lhe faça seriamente essa afirmação. Com certeza você iria querer verificar, verificá-la, ver por si mesmo. E são inumeráveis as histórias de dragões no decorrer dos séculos, mas não há evidências reais. Que oportunidade! Mostre-me, você diz. Eu o levo até a minha garagem. Você olha para dentro e vê uma escada de mão, latas de tintas, um velho triciclo, mas nada de dragão. Onde está o dragão? Você pergunta. Está ali! Respondo, acenando vagamente. Esqueci de dizer, é um dragão invisível. Você propõe, então, espalhar farinha no chão da garagem para tornar visíveis as pegadas do dragão. Boa ideia, digo eu, mas este dragão flutua no ar. Então você quer usar um sensor infravermelho para detectar o fogo invisível. Boa ideia, mas o fogo invisível é também desprovido de calor. Você quer borrifar o dragão com uma tinta para torná-lo visível. Boa ideia! Só que é um dragão incorpóreo e a tinta não vai aderir. E assim por diante. Eu me oponho a todo teste físico que você propõe com uma explicação especial de por que não vai funcionar. Ora, qual é a diferença entre um dragão invisível, incorpóreo, flutuante, que gospe fogo atérmico e um dragão inexistente? E daí ele fala lá que não tem como refutar sua informação, então, e portanto não é, como não tem como refutar, não quer dizer que ela exista a afirmação, mas enfim, mas eu acho que essa parte do dragão invisível a gente tem que tentar aplicar bastante no dia a dia. Eu gostei bastante dessa historinha do dragão invisível, dragão incorpóreo, fogo atérmico, porque realmente... Se alguém te faz uma afirmação estilo dragão invisível, você pergunta, mas por que a gente não pode tentar fazer isso? Já fizeram isso para provar a afirmação? E se no fim
nenhum teste pode provar a existência, pode provar a veracidade da informação que a pessoa está falando. Qual é a diferença entre uma afirmação que a gente não pode provar e uma afirmação que não existe, sabe? Então, enfim, esse livro é um livro, como eu disse, ele é denso, ele tem bastante informação, sabe? E é um bom livro. Realmente um bom livro, sabe? E eu recomendo bastante, sabe? Então o vídeo tá ficando longo, quase meia hora já de vídeo. Mas realmente eu recomendo. Espero não ter falado besteira aqui, que às vezes é só da memória, sabe? Então às vezes vai que falou alguma coisa. Mas eu recomendo, é um ótimo livro. Um livro muito crítico. Enfim, adorei. Até no início, a frase do início aqui, que ele escolheu, o adágio aqui do início. É melhor acender uma vela do que praguejar contra a escuridão. Então vamos ser acendedores de velas. Não vamos ser as pessoas que ficam acreditando, praguejando contra a escuridão, justificando a escuridão. Não, vamos ser fazedores, acendedores de velas, questionadores. Enfim, é isso. De 0 a 10 para esse livro, não pensei nessa pergunta. Sou eu mesmo idiota que coloquei a nota de 0 a 10. Eu nunca penso qual nota de 0 a 10. Sinceramente, eu daria 10. Se eu não tivesse achado o começo meio lento. O começo, eu fiquei com... Falou demais de ufologia. E pra mim, eu nunca acreditei em ufologia. Então, pra mim foi um pouco lento, sabe? Não que eu nunca acreditei na ufologia. Eu acho que existe vida fora, mas a gente tá muito longe ainda de... Provavelmente, eu não acho que seja assim uma forma de vida como nós. Até porque condições atmosféricas, tudo no exterior, fora aqui, no exoplanetas, são diferentes. Mas a credulidade minha, baseada em zeros argumentos científicos, tem bactérias, já que eu acho que foram até vistas. Isso aí é vida. Mas enfim, achei meio lento o início. Então daria 10 se não fosse pelo início, que eu achei meio lento. Últimas coisas. Tem tanta coisa pra falar desse livro, tanta informação. Que daí, enfim, últimas afirmações, outras coisas também. Ele fala também dessa parte dos povos primitivos que eram considerados não intelectuais. Eu falei de ufologia, agora eu lembrei dos documentários lá do National Geographic lá, que mostra o cara assim, os ETs, as pirâmides. E dele fala aqui sobre como os conhecimentos pré-coloniais também têm importância, que as pessoas são capazes de desenvolver o conhecimento dela, e como a ciência rompe barreiras étnicas, culturais, que se você colocar 20 cientistas numa sala do mesmo assunto, por exemplo, matemática, eles vão dar um jeito de comunicar. Não interessa a língua deles, não interessa a cor deles, não interessa a classe social. Enfim, ele também questiona a moralidade dos cientistas. Por exemplo, curiosidade, tinha o Edward Teller, que era um cientista da época ali das bombas nucleares lá, né? Das bombas nucleares, na época de Oppenheimer, coisa arada. E ele era fascinado, ele queria desenvolver a bomba H só pelo prazer de desenvolver essa ciência assim, sabe? Daí ele questiona essa moralidade. E realmente eu sou de acordo. Ele era pacifista, né? Realmente sou de acordo. Tudo que a gente investe em guerra, em tecnologias bélicas, sabe? No mundo ideal seria investido em outras coisas, sabe? Mas não estamos no mundo ideal. Estamos no mundo em que, bom... Enfim, outras discussões. Esse livro abre
abre discussão para 20 mil linhas diferentes. Deixa eu voltar. Foco, Andréia. Enfim, então vou dar 9,5, porque o início eu achei um pouquinho lento, mas eu realmente recomendo. É pedrada, muita informação. Cada coisinha desse livro, cada partezinha pode levar e abrir assunto para outros livros. Eu recomendo. Bom, enfim, até a próxima, então.